A gente não quer ser perfeito. Aqui a gente faz a realidade acontecer. É dentro da nossa realidade. Era meio-dia que dava para fazer a live? Tá tudo certo, minha gente. Estamos fazendo a live aqui para vocês, com vocês, porque é sobre isso. A NET está aqui, eu preciso perder 10 quilos. Segura essa. Quantos quilos você emagreceu, Magda, desde que você ativou o GPS? 25.700. Gente, tem uns 700 que não estava na Tem conta ainda. basiquinho, tem basiquinho aí. Tem uns 700 basiquinho. E vai fazer 6 meses que você É, entrou para a primeira fase. vai fazer 6 meses, Lu. Com Ainda não cinquenta e tem oito 6. anos, com a vida Sim. corrida. Ah, não, gente, presta atenção, porque agora a história que vocês vão contar aqui é dessa lorona que está aqui em cima e dessa lorona que está aí embaixo também. Ô Lu, deixa eu te contar uma coisa. Eu estava maior, quando eu entrei no MC, eu estava maior do que nessa foto. Porque esse vestido verde não me entrava mais. Ele não passava no meu quadril para subir. Eu estava maior do que eu estava aí. Quando eu vi essa foto, eu quase caí para trás. Aí eu fui olhar o vestido. É mais ou menos isso aí, Lu. É desse jeito. Olha a cara de tristeza, de acabados, derrotados. Ai, Jesus! Conta um pouquinho disso, Magda, porque as pessoas. Eu tenho recebido muita mensagem falando que não tem tempo para fazer ginástica, por isso que não entra no MC, falando que não tem tempo de sair para o supermercado para comprar comida especial, que essas receitas são muito difíceis. Então, nós vamos contar a história porque as pessoas acham que quem emagrece é gente à toa. Eu também achava. Eu também achava, antes de conhecer o método, né? Antes de conhecer o caminho certo, enquanto eu tive a pegada em dieta, em exercício, eu também achava que era quem estava com a vida ganha. Não é o caso, né? Conta um Não. pouquinho disso aqui, Magda. Você tentava? Como é que você estava se sentindo aqui? Ô Lu, eu literalmente luto com a balança desde os meus 15 anos de idade. Eu venho de uma família de pessoas obesas. A minha avó, pra você ter ideia, a minha avó paterna, eu nunca tomei um café feito por ela, porque ela não conseguia levantar da cama direito. A minha mãe também, ela fazia de tudo que você puder imaginar para poder emagrecer. Então, com 15 anos de idade, eu fui a uma endocrinologista para começar o meu processo, né? Então, assim, loucura. Eu fazia todas as loucuras que você imaginar e mais um pouquinho. Eu era viciada em remédio para emagrecer. Viciada. É uma coisa assim, pavorosa. Porque a porcaria entra no organismo da gente como se fosse uma cocaína. Gente, eu não conseguia levantar da cama se eu não tomasse. Eu não tinha energia. Porque passou para ser para emagrecer e depois passou a ser um ânimo, um up para eu levantar, para eu conseguir. Não vou nem falar o nome do que era, não, porque não vale nem a pena. Então, assim, foi terrível. Fiz muita terapia para conseguir ficar livre do remédio. Não era nem para emagrecer mais, né? Fazia dietas todas que você imaginar e mais um pouquinho. Da lua, do abacaxi, tudo. Ficava sem comer. Malhava igual uma doida. Eu cheguei a pesar 54 quilos. Gente, mas era sem vitalidade nenhuma. Sem alegria nenhuma de viver. Sabe, eu perdi o meu brilho. Eu perdi a minha vontade. Resolvi parar tudo, chega, não quero mais isso para mim. E nesse meio tempo, minha mãe teve um acidente, eu comecei a cuidar dela, ela ficou tetraplégica, com 49 anos de idade, eu larguei tudo. Ela afogou no mar, né? Ela ficou tetraplégica, eu larguei tudo para cuidar dela. Larguei profissão, larguei tudo. E quanto mais eu cuidava, menos eu olhava para mim. Quanto mais eu dizia sim para o outro, mais eu dizia não para mim. E a coisa foi caminhando. E engravidei do Gabriel, né? Eu tenho uma coisa que eu não contei para vocês ainda. Eu não podia ter filho, Lu. Não. Não, nem com inseminação. Porque eu engravidava, mas não fixava o óvulo. Aí um belo dia, achando que já era menopausa, com 46 anos de idade já, né? Achando que já era menopausa, toda irritada, ali pro consultório do meu médico, minha charata, assim, marca uma consulta que eu tô ficando doida aqui. Tô quase matando não sei o que.
Aí o marido virou e falou assim, tá achando que você tá grávida? Ele passou desodorante e eu enjoei. Aí eu falei assim, você sabe que eu faço, filho, aquele drama, né? Você faz isso comigo. Aí ele, você tá grávida. Pode olhar. Aí eu liguei para Araújo, meu filho pediu o teste, marca a consulta de novo. Deu roxo, não deu rosa não, gente. Cheguei no consultório do meu médico, ele olhou para mim, aí eu liguei para ele, falou assim, corre, que ele tá aqui, ele vai te atender, vem rapidinho. E aqui na Contorno, eu moro em Nova Suíça, peguei um Uber, rapidão. Gente, cheguei, ele olhou pra minha cara e falou assim, olha, não tem condições, mas você tá grávida. Eu não erro. Eu não vou te pedir nem beta-HCG, eu vou te pedir um ultrassom. Eu consegui, de terça para quinta, um ultrassom pela Unimed. Na quinta-feira, eu estava escutando o coração do meu filho. Vocês pensam bem. Vocês pensam bem. Essa coisa mais linda do mundo. A emoção que foi. Tudo bem, minha gravidez foi tranquilíssima. Aí começa a minha prova de amor por esse menino. Minha Você gravidez tinha foi 46 anos, então. 46 anos de idade. E você Aí na hora que eu tava engravidou acima do peso. acima do peso já estava acima do peso. Não estava muito demais, assim, absurdo, não. Mas já estava mais gordinha, mas não estava no 100 ainda, né? Não tinha 100. Não estava nos 3 dígitos ainda, não. Aí, gente, eu saindo assim, do consultório, virei para o meu médico e falei assim, doutor Humberto, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa questão de gravidez de risco, como é que é isso? Porque eu já tenho... Nada, seus exames são ótimos, glicemia excelente, colesterol ótimo. Agora que eu tô fechando a porta, ele virou para mim, Magda, aqui, como você já está acima do peso, eu te aconselho só você não engordar mais. Falar isso com uma grávida? Misericórdia, né? Falei, nossa, doutor Humberto, beleza. Gente, eu engordei 4 quilos na minha gravidez. Que delícia! Eu falei que a maior prova de amor que eu poderia ter dado para esse menino, inclusive ele está aqui, que ele está rodando por aí, que ele não foi para aula hoje, que está gripado, foi isso. Eu comia meia coxinha, eu comia assim, o mínimo, do mínimo, do mínimo, porque eu não queria colocar nada em risco. Ótimo. Nasce Gabriel, prematuro, e veio a nossa surpresa da síndrome de Down. Eu não sabia, eu não conseguia entender como que manda fazer N ultrassom, N não sei o que, e não detectou nada. Gente, assim, minha gravidez foi maravilhosa, não engordei nada, fiquei super tranquila e tal. Mas quando esse menino nasceu, começou a desenrolar tudo. Ele nasceu com cardiopatia, ele nasceu com a síndrome de Down, e eu precisei ficar com ele no hospital 17 dias, cuidando da minha mãe, pelo telefone, administrando a minha casa e tal. Ele tinha que fazer uma cirurgia. Com 9 meses, esse menino já tinha feito 3 cateterismos. E nós fomos para o hospital fazer uma cirurgia de peito aberto. Eu não sei nem o que falar sobre isso. Que foi o dia mais triste da minha vida, foi o dia que eu entreguei esse menino no bloco cirúrgico. Nossa. E aí começou a história. Aí ele fez a cirurgia, deu uma infecção, aquela coisa toda. Aí eu comecei. Eu engordei 15 quilos em 45 dias. Então eu falo para vocês uma coisa. O que é que eu aprendi no MC? A cuidar do meu emocional. Porque lá no hospital não tinha nem comida direito para eu comer, porque eu não podia nem sair. Era só eu e ele. O pai vinha à noite. Mas assim, eu não dormia, eu não comia direito, eu não fazia nada. Eu só sofria. Numa fé imensa. Primeiro que eu estava hiper feliz dele ter conseguido passar pela cirurgia, né? Então foi o dia mais feliz da minha vida também. Mas em compensação foram mais 15 quilos. E depois disso acabou. Fui só engordando. E quando eu comecei no MC, eu estava com 111 quilos de sangue. 111, 100, é o mesmo peso que eu tinha quase, hein? Quase caí para trás na hora que eu pesei, Lu. Eu quase caí para trás. Nossa, você cantava, né, Magda? Poxa. Nossa, tudo que eu sei imaginar. Tudo que eu sei imaginar, eu tentava.
Aí surgiram outras questões, porque aí eu já não conseguia sair para fazer caminhada. Sabe o que eu fazia? Pegava, colocava no carrinho, tinha umas vizinhas que ajudavam, a gente saía caminhando com o carrinho, mas eu não conseguia, gente, porque o emocional ele falava muito mais alto do que o deixar de comer. Então, foi assim incrível. Olha o que a Magda está falando, gente. Aqui no Movimento Change não tem dieta, não tem cardápio, tem um passo a passo. E uma das coisas que a gente chama atenção é para ver como é que a gente está de verdade. Como é que você está de verdade. Magda estava no CTI com o filho internado, não tinha nem comida direito, mas o emocional dela estava todo avacalhado. E aí, como é que você fica com clareza de escolha, com clareza de objetivo de vida, de sonho, quando você está destruída? Como é que faz? Não é só a comida que emagrece e engorda. Isso é muito importante a gente falar aqui. Muita gente fica desistindo aí porque eu estou fazendo uma semana direitinho e não consegui. Por isso que você desiste. Está sofrendo na restrição e não é só a comida. Ô Magda, aí você chegou no seu auge. O que que foi que te fez pensar na possibilidade que poderia dar certo? Porque tem alguém aqui nessa live que já até A minha escreveu, madrinha, que já até escreveu aqui que morre de orgulho de você, porque é uma grande amiga que a profissão deu e que cuidava de todos ao redor, inclusive dos meus pés inchados. Ela escreveu. Conta o que que você faz, com o que que você trabalha, e como é que foi que você veio parar no movimento, gente? ó, eu sou terapeuta integrativa e trabalho com aromaterapia. E uma das formas que eu encontrei para poder trabalhar só aos finais de semana, para cuidar do Gabriel durante a semana, porque além das demandas de escola de uma criança típica, ele tem ainda vários tratamentos, tem terapia, tem fono, tem TO. Então eu precisava estar mais disponível para ele. Então eu comecei a investir na área da aromaterapia. Então eu vendo óleos essenciais, blends de óleos essenciais e vendo também difusores lindos, lindos para colocar óleos essenciais. Aí eu fazendo uma feira, e tinha muito tempo que eu não encontrava com a Silvinha, muito tempo. Encontrei com a Silvinha numa feira, na hora que eu vejo, eu falei assim, cadê a Silvinha? Eu tô vendo a metade dela, tô vendo a metade. Meu Deus. Aí, primeira coisa, né? Você fez bariátrica? Aí ela falou assim, não, eu tô fazendo uma reeducação alimentar. Aí começou a falar do MC. Ô, gente, eu falei assim, gente, nunca pensei que a Silvinha fosse cair e me prender. Gente, é uma seita, alguma coisa que ela falava com tanta, sabe, animação, com tanta alegria. Eu falei assim, que trem. Aí ela veio com uma frase, e agora é a minha frase também. O MC é tão bom que a gente até emagrece. Eu falei, pronto, surtou de vez, né? Mas tudo bem, eu vou acreditar. Eu vou acreditar porque eu conheço a Silvinha tem muito tempo, ela não ia cair numa furada assim. Aí tá. Mandei uma mensagem pro Alexandre e tal. E no outro dia, qual que foi o gatilho mesmo? Gabriel me chamou para brincar com ele. Aí eu fui brincar, fui jogar bola. Chegou assim, 15 minutos, eu tava morta, morta. Aí sentei na cama, fechei o olho assim, ele, mãe, vem brincar. Eu falei assim, filho, a mãe não tá dando conta, peraí, só um pouquinho que eu vou descansar. Aí ele chegou assim, me deu um beijo. Mãe, acorda pra vida. Ô, gente, se tivesse me dado um tapa na cara, não tinha doído tanto. Eu quase morri. Aí eu falei, nossa, agora é que eu tenho que começar mesmo. E outra coisa que eu lembro também, que o Alexandre sempre fala, que ele estava quase desistindo de mim. Porque eu já tinha marcado 3 mentorias com ele, eu não conseguia comparecer. Aí, na terceira, eu consegui falar. Falei assim, ô Alexandre, só te contar uma coisa. É porque eu tenho um filho, né, com síndrome de Down e autismo, e às vezes ele não está tão bem, ele está em crise. No dia que nós marcamos, ele estava numa crise, eu não conseguia nem falar direito. Aí ele entendeu, aí me deu mais um voto de confiança, ele conta isso para todo mundo, foi muito bonitinho. O Alexandre é um fofo, né? Aí ele foi e me deu esse voto de confiança, nós conversamos muito, ele me explicou tudo direitinho. E agora eu estou aqui, gente, com vocês, extremamente grata. Extremamente grata. E com quantos quilos a menos? 25.700. E deixa eu contar uma coisa para vocês que é gravíssima. Olha só. Eu tinha pânico de chegar aos 58 anos de idade. Pânico, porque a minha família morria com 58 anos. O meu pai, a minha tia, todo mundo com 58.
Na hora que eu fui aproximando dessa data, eu falei, não, eu tenho que dar um jeito. Agora você pensa bem, eu cheguei aos meus 58 anos, com acho que 22 quilos a menos. Então, olha só, cheia de vida, de alegria, de vontade de fazer, de Conta isso. revolucionar. O que você está sentindo hoje quando você olha para essa foto aqui, essa conquista Ah, toda? eu me sinto uma gostosa. Eu me sinto linda, eu me sinto maravilhosa. Eu fico toda orgulhosa de mim porque eu consegui. Sabe, Lu? Eu me sentia tão caída, tão derrotada. Eu sempre fui muito vaidosa. Você pode ver que mesmo gordinha, eu tô bonitinha, né? Fica Eu linda. sempre me sentia, eu sempre fui muito vaidosa, sempre gostei de batom, de esmalte, de maquiagem, sempre. Então, assim, eu nunca fui muito mais caída nem nada, não. Mas eu tava, Lu, eu tava. Eu tava naquela outra foto que eu mandei, eu tava me sentindo daquele jeito, eu não tinha ânimo pra nada. Essa Não foto tinha que você ânimo. está de roupa de ginástica? É, eu não Essa tinha foto ânimo é pra dura. nada. Essa daí, realmente, esse daí foi meu fundo do poço. Olha Eu aqui, tava, olha só. Ô, gente, vou fazer uma coisa. Eu Zeli que adora quando eu faço isso. Eu vou tirar os comentários. Vocês, por favor, deem um print. É lógico que Magda vai dar esse sorriso dela maravilhoso para a gente comparar uma com a outra, minha gente. Porque a gente não está falando aqui, não é de gordura só, não, no corpo, não. Sabe, é de não. gordura na mente, na alma, no coração, em tudo que é lugar, gente, que vai chegando uma hora que a gente acaba acreditando que é a falta de tempo, é porque eu tenho que cuidar do meu filho, é porque eu tenho que trabalhar, é porque a minha idade não permite, é porque eu já fiz de tudo. Gente, são duas mesmas pessoas e atitudes diferentes. Essa daqui, para quem acha que ela não fazia nada, era o que ela mais fazia tomando remédios fortíssimos para emagrecer, fazendo de um tudo. E não adiantava. Essa aqui que está aqui embaixo, também com muita vontade, mas sabe qual que é a diferença? Ela está no caminho certo. Ela está num caminho que tem prazer. Ela está num caminho que tem vida real. Final de semana, é festa, desafio. E é isso, sabe? Vamos aproveitar, Magda, e explicar para essas pessoas na prática qual que é a diferença, então, do que você fazia, dieta e essas coisas, e do que você faz, que é o GPS do emagrecimento verdadeiro. Olha, o GPS, primeiro que ele me dá um norte. Como que eu estou emocionalmente? Seu intestino funcionou? Então, a partir do momento que você começa a se olhar, as coisas começam a fluir diferente. Primeira coisa que eu faço no meu dia, eu vou ao banheiro, já pego a minha balancinha, que não posso ficar no banheiro por causa da bençãozinha, né? Já vou lá, pego a minha balancinha, já peso. Se eu tivesse feito isso há um tempo atrás, eu não teria chegado assim longe de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, eu peso, eu olho para minha casa, pode estar caindo, o mundo pode estar caindo. É o meu momento, é a minha hora. Pego meu GPS, já preencho tudo direitinho. Comi um carbo restrito. Comi, tem que comer, gente. Tem que comer. Eu como pão de queijo quase todo dia. Eu como pão de queijo, que eu amo de paixão. Então, são escolhas que eu faço hoje. Hoje eu posso escolher. Antes eu tinha imposição. Não pode isso, o não ele imperava o tempo inteiro. Agora você vai comer dentro das suas escolhas, dentro da sua programação, dentro daquilo que você reservou para aquele dia. E que você gosta também, né, E que Magda? eu Quantas vezes a gosto, gente adoro. aquele treco do cardápio, porque falou que é aquilo ali que emagrece e a gente nem gosta. Não. Aí eu faço os meus pratos. Gente, eu faço os empratamentos, cada coisa mais linda, gente. Olha que alegria. Eu amo. Agora eu me sinto... eu adorava comer essas porcariadas aí, ó. Desculpa falar porcariada. Não que não possa, né, Não que não Magda? possa, mas eu não tinha, eu não sabia comer. Eu comia 10 coxinhas, era 10 pães de queijo, entendeu? Agora não, agora eu como com alegria, porque eu sei que eu estou me nutrindo. Eu hoje vejo o meu corpo como um templo sagrado, eu não coloco qualquer porcaria aqui dentro mais não. Não mesmo. Eu sou criteriosa no que eu vou comer. Você falou Eu estou me assim, nutrindo. aqui, ó, achei as refeições.
Você falou assim, não, eu tô louca para mostrar na live os meus tratamentos, porque era tão diferente como eu fazia e como eu faço agora. Como é que você fazia antes, Magda? Gente, eu comia pão com ovo. Eu comia pão com ovo, porque eu não tinha tempo. Olha só, esse daí foi no dia da terapia do Gabriel. Dia da terapia do Gabriel, eu consegui fazer esse prato. E eu comia pão com ovo, porque eu não tinha tempo. Olha só, adoro. Olha esse feijãozinho, gente. Tem coisa melhor no mundo. Você poder Delícia. comer sem culpa, né, Sem Magda? culpa, com prazer. Olha que delícia, gente. Eu não comia essas coisas. Eu A não gente antes do comia. almoço vê essas delícias aqui, misericórdia, E o misericórdia. prazer que eu tenho de fazer os meus pratos, olha só, de grão de bico, eu não comia grão de bico. Eu nunca tinha comido grão de bico, gente. É Eu nunca mesmo, tinha vai comido descobrindo quinoa. outros sabores, né, Magda? Eu nunca tinha comido quinoa. Um monte de coisa. Então, assim, eu estou encantada com o MC, com a possibilidade que se abriu para mim de estar me nutrindo com mais alegria, com mais amor. Eu não como, eu me nutro. Né? E não só de comida, mas de muita coisa boa. Gente, o grupo é uma coisa que vocês não têm noção. Virou a minha família, virou meus queridos. Jaque, linda, beijo. Ela me chamou antes, eu falei assim, manda um beijo pra mim na live, eu tô ficando muito chique. Pronto, minha amiga, beijo, querida. Lá de Curitiba, gente, eu tô Essa fazendo amizade no... mimimei é uma coisa. A É, gente faz amizade mesmo, a gente tá, toma amor pelas pessoas do grupo, a gente vive a história deles, eles vivem a nossa história. Eu, Jaque, eu mandei no Instagram para você a placa de uma loja, viu, Jaque? Depois você vai lá no seu inbox, você vai ver a placa que eu mandei da loja. Você não viu, você já me escreveu várias coisas depois, mas você não viu lá em cima. Ela vai morrer de rir, Magda, e depois vai ter que te contar o que estava tá bom. escrito na placa da loja. É isso, gente, sabe? Aqui, Não ó, é que eu tô vendo tem. aqui a minha prima, Lu, minha prima que entrou no MC, a Alessandra já tá aqui também. Tá vendo? A palavra convence, o exemplo arrasta, É. né? Então, assim, tô toda feliz de ver minha prima toda alegre também fazendo o movimento, a família toda feliz, isso é muito Ah, gostoso, esse contágio do exemplo é maravilhoso, que vale mais do que 1.000 palavras mesmo. E, sabe? ó, gente, ela pode comer bolo de chocolate, Esse é o bom do ela pode. aniversário do Gabriel. Olha lá, que fofura, gente. Ela continua comendo o pão de queijo dela, sem o menor problema. Sabe, não existe isso, gente. Vocês Como acham que a gente. coxinha, como tudo, como Vocês acham que a coxinha. gente sustenta uma vida sem prazer? Por isso que eu falo, o negócio aqui é diferente. É emagrecer e manter o peso sem perder o prazer de comer. Não tem nada proibido. Aqui tem o jeito certo, né? A maneira que você se organiza para poder viver essas delícias. Hoje eu postei as comidas do final de semana, você chegou a ver? Cheguei. Ai, que Aí eu delícia. fui. Olha o sabotador que eu tenho em casa. Né, Alexandre Magno? Espero que você esteja aí nesta live, porque eu vou dedurando assim, ó, palavras claras para todo mundo ouvir, debaixo do meu nariz. Eu fui para um almoço antes de viajar, para experimentar todas as comidas, aquela coisa ali. Experimentei um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Dei até uma comidinha de uma batata, mas à noite eu tinha noite de risotos. Eu já sabia que eu ia gastar ali, né? Eu não queria abusar. Ai, Sandra, que frescura, você já está no seu peso. É, gente, eu só estou no meu peso porque eu presto atenção nesses detalhes que fazem toda a diferença da minha vida. Aí a gente para na estrada, numa Hum, casa lotada daquelas delícias de Minas, aquele cheiro de pastel, que tanto de pastel, o pastel mais famoso da ai, estrada. Aí, beleza, tava na hora do meu lanche, eu que não sou besta nada, levei meu pacotinho de amendoim. Falei, eu tomo um cafezinho lá na parada, como meu amendoim, vou comer meu risoto feliz da vida. Aí o Alexandre, aqui, vamos meiar um pastel? Eu falei, não, bem, hoje eu não vou meiar pastel nenhum, porque eu já dei uma comidinha lá no restaurante, ainda quero comer o risoto do aniversário. Não vou. Ah, poxa, você vai me deixar com um pastel desse sozinho? Falei, bem, cada um com seus problemas, né? isso mesmo.
Você dê para alguém, você guarde. Se você quer meiar com alguém, então você come metade. Faz Mas vou jogar quentinha. fora? Falei, vai jogar fora. Infelizmente, comigo você não vai contar. Ô, gente, isso é tão libertador. É tão libertador a gente ser dono das nossas escolhas. Eu não estava sofrendo, sabe, gente? É isso que eu quero que vocês entendam. Ah, poxa, Luciana, mas quando que eu vou voltar lá para comer o pastel? Não sei. Mas quando você sabe o que que você tem pela frente e o que que você quer, você tem essa liberdade de escolha. A comida do planeta não vai acabar, minha gente. Outro dia você come pastel. Não dá para comer risoto, batata e pastel no mesmo dia, né, Magda? Não. E não é Não, sobre sofrer, eu gente. estava na cetogênica e fui ao centro da cidade, com Belo Horizonte, para fazer os óculos do Gabriel. Aí ele vira para mim e fala assim: mãe, eu quero pastel. Aí o Alexandre, dois, né? Mãe, eu quero pastel. Filho, vamos comer pastel depois, filho? Vamos? Não, mãe, é hoje. É lá daquele lugar lá, viu, mãe? É a Galeria do Ouvidor, que para mim é o melhor pastel que tem em Belo Isso. Horizonte, gente. Aí eu, ai meu Jesus amado, vamos lá, né? Aí eu fui comprei 2 pastéis para ele, que eu sei que é o que ele come, embalei para comer em casa. Você acha que eu ia ficar lá naquela perdição lá? De jeito nenhum. Vamos comer em casa, arrumei o lanchinho dele, fiz o suquinho dele, pus lá na sala para ele comer rapidinho, sair de perto. E não vou ficar dando bobeira, não. Não vou, não. Ficar me testando, não vou, não. Também não vou privá-lo de comer, né, o que ele quer. É muito raro a gente ir ao centro da cidade. É muito difícil, porque agora com internet, com shopping, a gente quase não vai ao centro. Mas eu precisava só para poder fazer os óculos. Falei, não, não vou fazer isso com ele, não. Vou oferecer para ele o que ele está pedindo, mas eu não vou ficar em risco de jeito nenhum. Ô, gente, o Alexandre só chegou agora. Que pena, Alexandre. Você escapou de uma denúncia pública que eu fiz aqui. Mas é isso, a gente tem sabotador, gente, o tempo inteiro. E não é por mal. Não Não, é com sofrimento que a Magda tem que fazer isso. E outra, se não fosse pro Gabriel comer, se tivesse no exagero, também não tinha que dar nada para ele só porque eles estavam ali no centro. Vocês percebem a diferença? Ela se programou para esse momento. com Ela não certeza. ia comer porque ela estava numa estratégia, que aqui tem 5 dias de estratégia, beleza. Mas ele estava ok. Ele podia comer aquele carbo restrito ali. Porque é esse exemplo, gente, que contagia a casa inteira. O que não faz bem para mim, também não vai fazer bem para os meus filhos. Em excesso, quando a gente começa a pensar assim, né, Magda, É, entende isso? Ai, porque tadinho do meu filho. Ai, tadinho do meu marido. Ai, mas meu marido é magro. O que que tem? Gente, a gente não está falando de magreza. Nós estamos saúde. falando de saúde, de vida. Nada em excesso leva você para lugar nenhum. Presta atenção e anota essa frase. Nada em excesso é bom. Nada. Nem amor, gente. Amor em excesso sufoca. Fica aquela coisa te dominando. Não. Aqui é na leveza com firmeza. A gente tem uma leveza maravilhosa de escolhas e a gente tem o GPS que guia, como a Magda falou, que te pergunta, que te cutuca. Porque tem final de semana, tem festa, tem Carnaval, tem Ano Novo, tem Natal. O Natal tá aí. Imagina, Magda, como é que você ia estar nesse Natal se você não tivesse falado sim para você há menos de 6 meses atrás? Você consegue Então, imaginar? eu acho que eu ia estar com 120 quilos, com certeza. Porque eu passei por muitas situações bem desafiadoras aqui na minha família, algumas coisas bem pesadas nesses últimos meses. Não foi fácil. Eu até comentei numa live, mas não cabe aqui nesse momento. Então, assim, foram coisas bem desafiadoras e eu consegui, sabe? E você está falando isso aí, eu acho bonitinho na hora que a gente vai na sorveteria, que ele ama sorvete, né? Eu sei a bomba calórica, o veneno que é, porque eu tenho muito cuidado na alimentação dele também. Sim, Porque no autismo, o glúten, a lactose, o açúcar, ele é um veneno. Ele é um veneno, ele destrói os neurônios. É uma coisa verdade. pavorosa, porque afeta muito da biose intestinal. Né? A saúde da gente está no intestino, né, Lu? Então, ele chupando picolé diet, gente. Que coisa mais fofinha. Não, e Então, eu já outra, né, consigo. Magda? A gente não precisa nem falar que a coisa é sem açúcar ou com Não, açúcar. não. É uma maneira da gente conduzir pelo exemplo mesmo. Não tem que sofrer, sabe, gente? Esse negócio de sofrimento não leva a gente muito longe, não. A gente até tem um resultado. Mas olha o que que a Magda falou.
ela precisou de terapia para desmamar ela dos remédios de emagrecer. Foi. Porque eles ligam a gente mesmo, eles dão uma energia, a gente não dorme, a boca Sim. fica seca, um mau hálito constante, aquela coisa insuportável, mal-humorada. Quem é que vai aguentar isso a vida inteira? Por um momento você aguenta. Depois. E depois também. E depois É. também. A gente tem que começar a trazer esses pontos importantes, porque ficar emagrecendo para o Natal só, gente. Ah, eu vou emagrecer para o Natal, depois eu me. Não, não faz isso não. Vem do jeito certo, que aqui você vai emagrecer pelo menos 5, 6 quilos até o Natal e vai continuar. E sem deixar de comer seu panetone, sem deixar de comer sua rabanada. É isso que eu quero que você entenda de uma vez por todas. Vamos contar disso, Magda? Porque a pessoa acha, ah, então ótimo, eu vou para o movimento Change. Eu vou emagrecer todos os dias, porque a partir de agora eu só vou emagrecer. E aí, Não. Magda? Não teve momentos desafiadores na sua jornada que Não a balança funciona dessa mudou? forma. Não Conta aí. funciona dessa forma. Em muitos momentos, a minha balança, ela fica. Aconteceu assim, 3 dias direto, eu fazendo tudo direitinho. É porque eu falei do emocional no início. Olha o que eu falei. Eu fazendo tudo direitinho, seguindo direitinho. E minha balança simplesmente não alterou nada. Em alguns dias ela deu uma subidinha, mas 100 gramas, 200 gramas. Aí vem o GPS para te alertar. E aí, como que está o meu emocional? Como que eu estou conseguindo lidar com as questões? Né? Como que eu estou no meu dia a dia? Água, muita água, gente. Água. Nossa, água é fundamental. Estou com fome ou estou com sede? Né? Essa pergunta é mágica. Estou com fome ou estou com sede? Às vezes a gente acha que está com fome. Você que está aí nessa live, escutando essa história, presta atenção. Porque como aqui a gente faz o ciclo de 3, a gente come de 3 em 3 horas, muitas vezes a gente acha que está com fome e é sede. Muitas vezes a fome é fome emocional, é de vontade. Começa a ter mais clareza, né, Magda? Sim. Aí eu percebo muitas vezes que a minha fome é emocional, é ansiedade ainda. Porque é um dia de cada vez. Né? Gente, o processo é para sempre. É como se fosse uma doença. A obesidade é uma doença, né? Então não tem como você curar. Você vai mantê-la em controle. E esse controle pode ser bom, pode ser alegre, pode ser feliz, porque você está olhando para você. Você está alimentando, você está saudável, está feliz, está alegre. Né? Então, assim, é muito gratificante. O MC, para mim, foi uma virada de chave. Eu não tenho nem como agradecer. O Alexandre está aí, né? Eu não tenho. Olha só, gente, estou linda demais, pelo amor de Deus. Eu não tenho nem como agradecer, Alexandre, pelo seu voto de confiança, por você ter me dito sim, né? Me esperado um pouquinho aqui nas minhas loucuras da minha casa, né? Eu sou muito grata, muito feliz. Eu faço uma coisa, Lu, que tem me auxiliado muito, que é o tal do caderninho, né? Primeiro tem o caderninho, a parte da gratidão, de agradecer todos os dias por tudo, tudo. Agradecer porque eu acordei, agradecer porque o Gabriel. Tudo é motivo para você agradecer, para você olhar, parar de reclamar, porque a reclamação só te afunda, só te leva para o fundo do poço. E desculpa, para de dar desculpa. Não existe desculpa, não. Não existe. Não me programei, pronto, acabou. Autorresponsabilidade é tudo. Ou você assume a responsabilidade, eu lembro da sua vida, então o barco vai afundar. Né? Faço compras, saio direto da escola do Gabriel, venho caminhando, não tem dinheiro para pagar academia, não tem condições, vou fazer do jeito que dá, igual eu falei com condições. Não tem condições de comprar peixe, nem palmito para cetogênico, eu vou comer ovo, vou fazer os negócios que tem que fazer. Da minha realidade. Vejo os pratos lindos do povo, vou fazer do jeito que eu dou conta. E tá tudo certo, tá tudo bem. Não adianta querer viver uma realidade que não é a minha, porque senão eu vou entrar em sofrimento. Não adianta. Então eu anoto, deu aquela fome de capivara doida? Nossa, respiro, saio de perto, dou uma volta e anoto. O que está acontecendo? Qual o gatilho que despertou isso daqui? Que sentimento que veio? Né? Qual o sentimento que veio? Para eu conseguir entender e compreender esse processo. Porque senão não tem jeito. É autoconhecimento o dia inteiro, Lu. A gente está em processo de autoconhecimento o dia inteiro. Se não tiver isso, a gente não consegue. Porque é sobre a gente, né, Magda? Não é sobre o Sim. outro. Gente,
Tem pessoas que escrevem assim: esse negócio de autoconhecimento, autoajuda, não tá com nada. Escuta, se você não se conhece, se você não se responsabiliza por você, não jogue a responsabilidade em ninguém mais, porque não é de ninguém, a não ser nossa. Olha essa história, gente. A Magda tinha todos os motivos do mundo para acreditar que não era para ela. Poxa, ela já tinha tentado de tudo. Estava viciada em remédio de emagrecer. Já não aguentava mais. Com 111 quilos, 58 anos, com um filho atípico, especial, maravilhoso para ela cuidar. Ela não estava conseguindo correr com um guri cheio de energia. Era mais fácil ela aceitar. Sempre cuidou de todo mundo. Da mãe, tetraplégica, Magda. Eu não sabia. Foram 26 anos, Lúcio, cuidados com ela. Eu não sabia que foi E faria tudo tentando, de que foi novo. afogando. Eu não Foi. sabia. E Ela usava aí, sonda, gente, traqueostomia, usava olha tudo. isso. A gente vive a vida do outro e esquece da nossa, porque a gente não vê outro caminho. E agora ela tem essa clareza de que cuidando dela, Ninguém ela me pode segura. trabalhar muito mais, ela pode cuidar de quem ela quiser, que ela tá viva e cheia de Ô disposição. Lu, e falar no trabalhar, deixa eu te contar uma coisa, Silvinha até de prova aí. Eu montava a minha mesa, porque são coisas muito miúdas, eu gasto 1h30 para montar minha mesa. Eu montava minha mesa sentada. Eu não conseguia ficar em pé, de tanta dor nas pernas. Porque, olha só, eu estava com 111, mas eu era, entre aspas, né, saudável. Eu não tinha colesterol alto, eu não tinha triglicerídeos alto, eu não tinha glicemia alta, nada disso. Aí o médico uma vez virou para mim e falou assim, eu fui antes de começar o processo todo, aí ele virou e falou assim, nossa, na hora que eu olhei para você, eu pensei que eu estava com uma bomba atômica na mão. Porque ele me viu pela minha imagem, né? Aí ele olhando os meus exames, aí ele virou e falou assim, interessante isso, você tá saudável, você tá bem. Eu falei assim, ó doutor, eu tô bem por fora, porque por dentro eu tô acabada, eu tô arrasada. Eu não consigo fazer nada, eu não dou conta de fazer nada. Eu tô extremamente cansada, eu tô no limite, eu estou no meu limite. Olha aí, Aí gente. eu virei eu virei para ele e falei, porque não tem como uma pessoa com 111 quilos conseguir andar, conseguir. Eu ficava sentada o tempo todo. Eu ficava sentada o tempo todo. Eu atendi meus clientes sentados. Hoje, gente, que delícia. Eu carrego as minhas coisas, eu não preciso de ninguém para me ajudar a carregar. Eu monto as minhas coisas sozinhas. Eu participo de algumas feiras que eu tenho que ficar subir um monte de coisa. Agora acabou. Olha Acabou. aí, minha gente. Olha aí, minha gente. Olha essa gata garota de 58 anos, indo contra a maré de toda a família, vivendo muito melhor, né? Consciente dessa escolha que ela fez para ela. Porque não é que a genética é isso, não é que todo mundo da minha família morre cedo, não é que todo mundo fica obeso. Não, eu não vou. E saiu dos Não cento e vou. onze quilos e tá aí insuportavelmente feliz com 25 quilos a menos, minha gente. E com problema, e com trabalho, e com Sim, filho para cuidar. Essa é a vida real do Movimento Change, é essa oportunidade que a gente está aqui, ó, chamando todo mundo para entender na prática o que que é emagrecer sem cardápio, emagrecer sem ter obrigação de comer nada, nada, né? Emagrecer incluindo, emagrecer aprendendo, porque não é todo dia que dá certo, mas quando você tem um passo a passo que te mostra, opa, Magda, opa, Luciana, presta atenção aqui, dormiu bem? Fez cocô, mastigou mesmo? Tomou água mesmo? As coisas mudam, a gente entende que a gente não precisa mais parar. É responsabilidade nossa. E eu queria ô Lu, encerrar. e Pode falar, Luciana. a gente entende realmente que cada um tem o seu ciclo, cada um tem a sua vida. Eu, por exemplo, não consigo dormir bem. Eu tenho um sono muito leve, desde quando minha mãe teve um acidente, meu sono é levíssimo. E em função do Gabriel, ele mexe muito, ele é mais agitado, ele acorda 5 horas da manhã todos os dias, de segunda a segunda. Então, assim,
tá tudo certo. Não adianta eu ficar querendo também, comprei melatonina, não adiantou nada. Não, é isso. Não tem como eu mudar muita coisa, não. E eu vou me adaptar e fazer melhor as coisas que eu tenho condições, que está mais ou menos no meu controle. Eu queria encerrar com você, falando aí para todo mundo como viver o emagrecimento verdadeiro 6 meses depois, com 25 quilos a menos. O que significa isso para você hoje, Magda? Significa leveza, significa alegria, significa viver com mais amor próprio, com tudo que eu preciso para mim mesma, independente de qualquer coisa. Quanto mais me dizem não aqui, vocês estão escutando aí, mais eu me cuido, mais eu me amo, mais eu gosto de mim e vou fazer o melhor por mim. Muito obrigada.